Com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. Você está no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo, e hoje vamos dar continuidade ao estudo sistematizado da doutrina espírita em forma de vídeos. Que nós viemos para viver neste mundo com um propósito, não resta a menor dúvida. Estamos aqui para viver experiências necessárias ao nosso progresso espiritual. E se um dia chegamos neste mundo, nos tornamos crianças, nascemos, tivemos pai e mãe, e reencarnamos neste mundo e vivemos experiências necessárias para o nosso aprimoramento, também disto não resta a menor dúvida. Porém, vamos voltar para o mundo espiritual em algum momento e de alguma forma. Conforme a afirmativa do filósofo espiritual Emmanuel no livro Consolador, só existe uma exceção fundamental para que o espírito retorne de forma não planejada para o plano espiritual, e isto é através do suicídio. Mas vamos analisar os casos de desencarne natural através da velhice, o desencarne por acidente, o desencarne por homicídio, o desencarne por doença e o desencarne por suicídio, conforme nós já referimos. A melhor forma de retornarmos ao mundo espiritual, aquela que traz para nós uma tranquilidade, porque o corpo já consumiu ao longo do tempo todas as vaidades, muitas vezes já consumiu o orgulho, muitas vezes já tornou a pessoa apta a retornar ao mundo espiritual por conta mesmo do desgaste das energias físicas. Então, neste momento, quando finaliza a vida do corpo, coincidindo com toda a finalização de todas as energias que sustentam a vida do corpo, naturalmente há uma finalização do processo da vida. Nós precisamos entender que a vida é um patrimônio do espírito. O espírito dá ao corpo a vida. E quando os mecanismos de fluidez da vida vão desaparecendo, o corpo naturalmente, lentamente vai morrendo. E o espírito normalmente volta para o mundo espiritual em muitos casos. Não existe uma regra absoluta. Absoluto é só Deus. Mas normalmente o espírito retorna mais tranquilamente ao mundo espiritual. Muitas vezes chega ao plano espiritual ainda vestindo uma forma do corpo envelhecido, mas com pouco tempo vai recuperando parcialmente a sua juventude, até que chegue o momento em que ele está pleno de saúde e vitalidade novamente, já vivendo no plano espiritual. Mas excetuando esta forma de desencarne, todas as demais têm algum grau de complexidade para o espírito. Por exemplo, no caso do acidente, muitos acidentes são planejados, porque fazem parte do plano de vida da pessoa. Alguém que em vidas passadas agiu de forma violenta para com os outros, até matou outras pessoas, nas guerras, nos diversos embates de seres humanos contra seres humanos, aquilo que resultou em morte de outras pessoas fica a marca kármica. Crimes, assassinatos de outras vidas podem muitas vezes resultar em acidentes, desastres que podem ser de natureza individual e até mesmo coletiva, onde várias pessoas são chamadas ao desencarne de forma violenta em acidentes que fazem parte do processo kármico da vida das pessoas. Ninguém morre em um acidente realmente acidental que não seja provocado pela própria pessoa, sem que para isso exista um planejamento kármico. Não podemos considerar como acidente o fato de alguém provocar a própria morte de forma aparentemente acidental, como é o caso de alguém que se embriaga e sai dirigindo um carro ou uma moto em alta velocidade, depois bate esse carro em algum lugar ou tomba esse carro ou cai dessa moto e acaba morrendo.
isto não é um acidente, isto é um tipo de suicídio chamado de suicídio indireto, onde a pessoa tem responsabilidade sobre as causas de sua própria morte, porque aquilo não estava planejado. No caso dos homicídios, em grande parte dos homicídios são também planejados no plano espiritual. Aquela expressão de Jesus, onde ele afirma que aquele que com ferro fere, com ferro será ferido, tem muita relação com homicídios, embora tenha também relação com doenças. Porque se houvesse sempre a obrigatoriedade de que alguém que mata alguém tivesse que ser morto por outro alguém, isto desencadearia um círculo vicioso que nunca terminaria. Porém, existem doenças com muita gravidade que levam à morte e normalmente a pessoa morre obedecendo a uma força kármica relacionada a um crime cometido por essa pessoa em uma outra vida. Ao invés de morrer assassinado por alguém, ela acaba morrendo de uma doença. Mas também temos que excetuar disso aqui os casos de homicídio que são provocados pela própria pessoa, quando ela busca por violência atacar alguém, atacar a polícia, desencadeando provocações que levam criminosos a assassiná-la. Então eu provoco o meu próprio assassinato. Isto não está relacionado às forças kármicas. Isso está relacionado às nossas ações, àquilo que buscamos devido à ira, devido ao orgulho, devido à violência que está em nós e desencadeamos esses processos que acabam nos levando a morrer antes do tempo por conta de nossa incapacidade de ter domínio sobre nós mesmos. As doenças, com poucas exceções, normalmente são kármicas, a ponto de podermos afirmar que toda doença está enraizada em uma matriz mental. Atitudes por nós adotadas em vidas passadas, onde levamos muitas pessoas ao sofrimento, e dependendo da natureza e do grau deste sofrimento que nós implantamos na vida das outras pessoas, podemos então atrair para nós uma matriz mental de muito sofrimento, porque estamos inseridos no contexto da lei de ação e reação. Quando desencadeamos uma ação que leva pessoas a serem felizes, alegres, nós colhemos alegria e felicidade. Mas quando nossas ações levam dor, tristeza, sofrimento para a vida dos outros, nós também colhemos o fruto de nossas ações e acabamos atraindo para nós os sofrimentos que nós provocamos na vida dos outros. E aí vem a doença para corrigir, fazer-nos colher o fruto daquilo que nós plantamos. É preciso sempre entendermos que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E chegamos finalmente à análise do suicídio, onde uma pessoa acaba provocando a morte do seu próprio corpo. Do ponto de vista das consequências negativas relacionadas a qualquer tipo de desencarne, podemos afirmar que o suicídio é a pior de todas elas. Porque a pessoa que busca o suicídio, normalmente ela quer finalizar a vida. Ela quer fugir dos sofrimentos dos quais ela pensa que não suporta. Por isso ela busca uma forma falsa de fugir do sofrimento. Porque quando ela destrói o corpo físico, levando este corpo à morte, ela vai descobrir que a morte não existe. E ela vai descobrir que todos os sofrimentos dela, vivenciados enquanto tinha o corpo, não eram sofrimentos apenas do corpo, eram sofrimentos mentais. A forma como ela via o próprio corpo e a própria vida é que levava a ter uma angústia mental, um sofrimento que ela pensava erroneamente que não seria possível suportar. E quando ela finaliza a vida do corpo antes do tempo, ela vai passar por situações muito complicadas.
até que a energia vital do corpo físico, que já está morto, venha desaparecer por completo, porque essa energia fica impregnada no corpo físico dela e também no perispírito. E só depois de muito tempo, esse tempo é relativo ao tempo que faltava para ela desencarnar naturalmente. Às vezes, uma pessoa veio para viver 100 anos e ela tira a vida do corpo aos 50. Estes 50 anos depois serão relacionados a um tipo de vivência, porque ela não consegue se projetar por inteiro no mundo espiritual, porque ela está revestida de energias materiais, de fluido vital que pertencia ao corpo físico. E este fluido vital demora o restante da vida que ela iria viver para poder desgastar-se por completo. Porém, ela não consegue mais projetar-se no mundo material porque ela não tem mais corpo. E essa dimensão onde ela fica nesse período de transição, ela então vai passar por grandes sofrimentos. E ainda com um agravante: quando ela matou o corpo físico, ela causou danos a este corpo físico. E estes danos irão criar consequências energéticas no seu perispírito, levando a pessoa no futuro a reencarnar em um corpo que terá as marcas dos sofrimentos e das destruições por ela provocadas no antigo corpo. Então, pessoas que nascem com deficiências físicas e mentais, em grande parte são aquelas que usaram o dispositivo de tentar fugir da vida, matando o corpo, que era apenas uma ilusão. Como dissemos anteriormente, existem diversas formas de suicídio. Existe o suicídio direto, planejado, que é o que tem maior consequência. Aquela pessoa que friamente planeja a própria morte. Ela busca a própria morte, deliberadamente, conscientemente, planejadamente. Essa atitude irresponsável é a que tem o maior grau de consequência. Mas existem os suicídios indiretos. E, inclusive, existem os suicídios inconscientes. Aqueles que as pessoas tomam atitudes porque estão vivendo uma loucura, porque estão dominados por processos obsessivos que ela não consegue dominar, aqueles que estão sob efeitos de medicamentos e diversos outros tipos em que a pessoa não tinha consciência daquilo que estava fazendo. Mas nós vamos retornar ao mundo espiritual um dia. E é preciso lembrar que não há uma preparação para uma boa morte. Quem vive uma boa vida, uma vida em paz, harmonia, procurando viver de uma maneira que possa estar de bem com o mundo, consigo mesmo, que não julga, que não condena, que não maltrata ninguém, esta pessoa é aquela mais preparada para ter uma boa morte. Já aqueles que vivem no limite da razão, sempre estressado, brigando com o mundo, sempre procurando um jeito de ser infeliz, estas pessoas são aquelas que normalmente passam pelas experiências mais dolorosas durante e após a morte do corpo físico. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Muito obrigado por você estar aqui conosco. E até o nosso próximo vídeo.